sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente. Pode conectar a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schubert e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E hoje estou aqui com um super convidado, o Luiz Guilherme Malucelli. O Luiz é um líder comprometido em ajudar as pessoas e organizações a crescerem de forma sustentável. Com uma carreira construída em empresas globais e atuação em ambientes complexos, ele liderou equipes locais e internacionais a partir de países como Brasil, Suécia e Rússia. Sua trajetória é marcada pelo foco em impulsionar desempenho, transformar negócios, construir times fortes e gerar valor em todo o fluxo. Entre suas principais competências estão engajamento de pessoas, lideranças em transformações, parcerias de longo prazo, superação de desempenho e otimização da cadeia de valor. O Luiz Guilherme participa ativamente de grupos de executivos, comitês, comunidades de práticas e centros de referência nas áreas de inovação, tecnologia, estratégia, liderança e mobilidade, que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Ele também atua como voluntário na organização de eventos voltados para o ecossistema da mobilidade, além de oferecer mentoria e suporte a startups. Curitibano, ele é casado com a Greta e pai do João Guilherme, Benjamin e Alice. Acredita no poder da conexão e está sempre aberto a novas formas de aprender, colaborar e criar valor em conjunto. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tenho acompanhado um pouquinho, sei o quanto está corrida a sua rotina, então é um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que você vai conseguir contribuir muito com essa trajetória que, diga-se de passagem, é incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paola. Obrigado pela oportunidade. Acompanhando também o programa, a gente vê que tem muita gente de qualidade aqui, então para mim é uma honra poder estar sentado aqui com você, compartilhando um pouco da minha carreira, compartilhando um pouco da minha história e falando um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer no nosso futuro. Que legal. E como é legal, né, Guilherme, a gente poder trazer um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente viveu e tem dado certo, para a gente conseguir inspirar as pessoas, né? Acho que isso faz todo sentido, assim, para a gente como carreira, como profissional, como pessoa, né? Sem dúvida, legal. Sem dúvida. E, Guilherme, conta um pouquinho para nós, vamos fazer com que as pessoas te conheçam mais ainda, né? Para quem ainda não acompanha a tua trajetória, conta um pouquinho quem que é o Guilherme, conta a sua trajetória para nós, como tudo começou, fala para nós. Legal. Acho que você falou várias coisas já a meu respeito, né? O meu papel principal na vida é justamente esse papel da família, né? Marido da Greta, pai do Benjamin, do João Guilherme, da Alice, e eu vejo na família assim, um alicerce muito forte. Qual que é a idade deles, Guilherme? O João Guilherme, 25, Benjamin está com 8 e Alice com 7, né? Então a minha trajetória familiar e meu começo na paternidade, ele foi muito cedo e é algo muito marcante, né? Conseguiu me trazer ao longo da vida, muitos aprendizados, inclusive profissionais, né? Perfeito. Essa base inicial faz com que a gente comece a fazer escolhas em um momento da vida que a gente precisa amadurecer para poder fazê-las, né? Sim, com certeza. Então foi super importante. E como que começou essa jornada? Você começou muito cedo, a gente havia conversado, você comentou que começou cedo. Conta como que foi se desenhando aí essas escolhas, até mesmo de formação, de entrada na primeira empresa. Comecei cedo. Na verdade, assim, eu sempre tive vontade de ser independente, né? E dentro dessa jornada da independência, a autonomia era algo bastante importante. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, ajudando os negócios da família no primeiro momento, né? Tive a oportunidade de morar fora, terminando o segundo grau, que me deu acesso a uma língua estrangeira. E logo no retorno, somos filhos da geração real, né? O acesso internacional, a globalização, ela realmente aconteceu ali naquela década de 90. E depois desse retorno, né, do meu intercâmbio, eu tinha uma vontade muito grande, que era de explorar o mundo, né? Explorar o mundo dos negócios. E isso me inspirou justamente a minha formação de base, que é Administração Comércio Exterior, né? Onde eu ingressei. Logo, no primeiro ano, naquela época não existia nem o nome startup, mas junto com alguns amigos a gente já se aventurou no negócio digital. Ah, né? Que legal. Era um negócio, basicamente era um software que fazia produção de livros personalizados. Então, você chegava com a sua necessidade, 15 minutos depois você saía com um livro encadernado,
Então foi algo super bacana, porque a gente nem falava de digitalização à época, da forma como a gente fala hoje, não falava de inovação, não falava de base tecnológica, não falava-se de startups, né? E aquela época eu talvez pude ter essa primeira experiência, né? Logo ao final da faculdade, a gente estava falando do João Guilherme, né? Ele surgiu na minha vida, né, nesse momento, e foi um momento de transição muito grande, né? Foi um amadurecimento que precisou acontecer de uma forma forçada, e essa forma forçada ela trouxe inúmeros benefícios, né? Eu acabei nesse momento decidindo por fazer uma transição de carreira, o que me fez deixar de empreender e ir para a iniciativa privada, onde foi o meu primeiro emprego na indústria, né? E foi o meu primeiro contato onde hoje é talvez um dos meus alicerces técnicos aí, que era de supply chain, que foi onde tudo começou. Comecei no automotivo, comecei numa empresa de autopeças, um projeto do zero, né? Cheguei num barracão, fui contratado como estagiário, basicamente uma mesa de madeira, né? E um barracão vazio, com alguns consultores, aguardando a chegada de maquinário, material e etc. E foi ali que eu descobri o mundo da indústria e da logística, né? Em pouco tempo, eu fui efetivado. Dessa efetivação, comecei minha carreira de liderança muito cedo, com 21 anos. Eu era supervisor de logística dessa fábrica. Nossa, com 21 anos. Aos 24, eu assumi a gerência. Era uma fábrica que começou com 30 colaboradores e, num espaço de 3, 4 anos, nós fomos para quase 400 e mais de 10 mil metros quadrados de instalação industrial, com vários processos, uma complexidade bastante grande. Então, para mim, as coisas começaram sempre muito cedo, né? Então, precisei amadurecer muito na marra. E, ao mesmo tempo, foi super interessante, porque isso traz também uma série de outros benefícios, né? Depois de um tempo, decidi que era momento de buscar outros ares, buscar novos horizontes de aprendizado. Não queria de forma alguma continuar no automotivo. Eu acho que quem tem essa identidade, né, com a indústria de autopeças e a indústria automotiva sabe que é altamente demandante do ponto de vista de energia, carreira, especialmente a área de supply. E naquele momento eu falei assim, eu quero fazer uma transição, mas essa transição não vai acontecer no automotivo, salvo se for para a Volvo. Adivinha o que aconteceu? Apareceu a oportunidade na Volvo. O meu sabático foi pro ar, não aconteceu. Um mês e meio depois, eu estava na Volvo, ainda na área de supply. Né? Entrei na Volvo, ainda na área de logística, e de repente surgiu uma oportunidade, né? Que para muitos, muitos brincaram comigo que talvez fosse uma punição, né? E me perguntavam o que eu fiz de errado, mas foi a brilhante oportunidade de assumir o desafio da área de logística da planta da Rússia, recém-implantada. Então, era uma operação que estava com 1 ano, mais ou menos, e surgiu essa espécie de convite. Mas era aqui no Brasil? Não, foi lá na Rússia mesmo. Lá na Rússia mesmo. Eu estava aqui na Páscoa, recebi uma ligação no domingo, inclusive de Páscoa. Olha, tem uma boa notícia e uma notícia que eu não sei se você vai achar tão boa. A boa notícia é que existe uma baita de uma oportunidade, e a notícia que eu não sei se você vai achar tão boa é que é na Rússia. Eu falei, olha, eu não entendi qual foi a parte da notícia ruim ou não tão boa, porque as duas notícias são excelentes para mim, né? Até nessa pegada de explorar o desconhecido, enfim, culturas, pessoas, né? E continuar fazendo aquilo que eu gosto, né? E que foi a minha vocação durante muito tempo, né? Foi ali que decidimos nos casar, eu e a Greta, né? Nossa história como família começou a partir dali. Fomos para a Rússia, uma experiência sensacional, fantástica, em todos os sentidos. Quanto tempo vocês ficaram lá? Nós ficamos 3 anos e meio, numa cidade ao sul de Moscou, 2 horas mais ou menos de distância. E como eu disse, foi algo sensacional. Foram quase 40 países em 3 anos e meio, muito trabalho, semanas super exaustivas, profissionalmente falando,
finais de semana incríveis, né? E períodos de feriado incríveis, visitando diferentes lugares do mundo. E dali surgiu a oportunidade de mais uma perninha internacional, que foi a ida para a Suécia, né? E essa ida para a Suécia, para mim, ela estava muito condicionada a uma mudança, né? Entendendo que eu já vinha numa trajetória muito forte na fábrica, em funções na fábrica, em funções dentro da operação, e eu queria experimentar uma parte diferente da organização, né? E para aliviar um pouquinho essa transição, a opção era me manter, né, nessa atividade desse campo de domínio, mas olhando ela de uma posição ou de um ponto de vista um pouco diferente, né? Foi quando eu assumi uma responsabilidade regional por alguns fluxos de valor logísticos, né, para operações. E lá eu fiquei nessa posição morando na Suécia durante 3 anos e meio, e foi quando chegaram Benjamin e Alice. Eles são gêmeos? Não são gêmeos, mas são praticamente, né? Sim. Um ano e 4 meses de de diferença. Então, o dia a dia é intenso, o dia a dia é praticamente como se fossem gêmeos, né? Mas também foram anos incríveis de aprendizado cultural, mas foi um contexto bastante diferente, porque foi um contexto de construção familiar muito forte também, né? Então, volta aquele momento de entender que a tua profissão não é realmente tudo, e ela é importante, mas ela é também concomitante a outras questões da vida, né? Então, a paternidade foi uma coisa muito bacana nesse momento, e que me fez amadurecer bastante, nos fez amadurecer muito como família, né? E isso tudo, depois de praticamente 7 anos, mesmo com uma eventual oportunidade de ficar, a gente decidiu voltar, né? E esse retorno foi um retorno difícil, né? Difícil no sentido de que houve uma opção, e essa decisão ela vem com consequências, né? Eu costumo dizer para as pessoas, né, que me procuram para conversar sobre jornadas de carreira, oportunidades internacionais, expatriações e etc., que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E não talvez tomar cuidado, mas ter o entendimento adequado do que significa o movimento que a gente está fazendo, né? Porque apesar da segurança contratual, eventualmente, que uma expatriação ela pode te dar, ela também te traz um desafio enorme de construção muito rápida de um próximo passo de carreira, né? E nem sempre as tuas ambições, né, e as oportunidades elas estão disponíveis no momento em que as coisas acontecem, porque o calendário é o calendário, né? E para mim foi muito bacana. Hoje eu posso dizer que foi muito bacana, mas ao mesmo tempo bastante desafiador, digamos assim, emocionalmente, pessoalmente, porque eu voltei para cá sem uma posição, né? E de novo a única coisa que eu sabia era: eu preciso desenvolver um outro pilar de conhecimento, né? Eu me consolidei do ponto de vista de conhecimento técnico, de entendimento de papel de liderança dentro do supply chain, e eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? E surgiu essa oportunidade de recomeçar, né? Recomeçar, inclusive, do ponto de vista organizacional, né? Voltei com uma função bastante abaixo daquela que eu deixei nos últimos 7 anos de carreira, mas com o compromisso de uma recaminhada, de um recomeço, e com bastante consciência do que eu gostaria e aonde eu gostaria de chegar, né? E esse recomeço ele aconteceu na engenharia. Que legal. Né? Esse recomeço ele aconteceu na engenharia de manufatura. Eu comecei atuando em algumas funções mais específicas, com alguns projetos estratégicos, assumi uma parte, você veja como é importante, né, a bagagem, né, a tua formação de base, assumi uma área no qual a prática do trade, dos negócios internacionais, que eu não vinha praticando há vários anos, caiu como uma luva, né?
e era uma área, ou é uma área ainda hoje super estratégica, né, que fala sobre o nosso posicionamento em relação à estratégia de localização de componentes e etc., com base em acesso a acordos comerciais, financiamentos e etc., foi onde eu me agarrei. Porque eu sabia que aquilo ali fazia parte do meu core e com aquilo eu conseguiria me reposicionar, mostrar o resultado aqui. Porque o Guilherme, que saiu há 7 anos, 8 anos da Volvo do Brasil, com todas as transições, com todas as mudanças, ninguém mais conhecia, né? Então, inclusive, foi um processo de reconstrução e recuperação de imagem, né? Sim. E numa área na qual é uma área de engenharia, numa empresa reconhecidamente forte pela sua vocação da engenharia, né? Junto com isso, eu comecei a assumir alguns projetos. Em algumas transições que acabaram acontecendo, eu assumi a área de projetos, num dos braços de operações. E eu sempre digo, né, a gente precisa estar preparado e bem posicionado no momento em que as oportunidades acontecem, né? E essa oportunidade aconteceu, né? E ali foi um choque super positivo de realidade para mim, porque eu tinha um entendimento de viés da organização que privilegiava e priorizava pessoas com um determinado tipo de formação técnica para determinadas posições na organização. E eu me surpreendi quando houve a oportunidade de eu assumir a diretoria de engenharia de manufatura, né, em alguns movimentos que acabaram acontecendo, né? Então, para mim, foi uma oportunidade super legal, porque assumindo essa posição, eu consegui trazer algo que eu acredito muito fortemente, né, que é o nosso papel, principalmente como liderança, não só como liderança, mas muito como liderança, que é entender os fluxos de valor do negócio, né? Então, dependendo de onde você está na organização, a função técnica, o viés técnico, ele é complementar, ele não é absoluto, ele não é aquilo que vai diferenciar a tua entrega, a tua agregação de valor, o teu valor para o negócio, né? E desde então eu venho nessa cadeira, já nos últimos um pouco mais de 4 anos, à frente desse time de engenharia, fazendo uso de todas essas experiências que eu tive no passado, e certamente aprendendo muito e buscando compartilhar, justamente que a gente não está ali só por conta de um produto, a gente está ali por conta de um valor, né? E o valor percebido no negócio ao final é o que vai fazer as coisas movimentarem, né? Então, depois de todo esse período, estou super bem aonde eu estou. Sou um incomodado e irrequieto por natureza. Dá para perceber com o tanto de coisas que você faz e projetos que você está envolvido, né, Guilherme? Bem interessante com certeza, mesmo. Com certeza. Bem legal. E me conta, sempre muitas pessoas acabam me procurando e me procuram a gente, até mesmo dentro dos processos seletivos, sobre essa questão de carreira internacional. O que você orienta hoje para quem quer ter uma carreira internacional? Que movimentos você entende que vai fazer sentido, além, claro, né, desse tópico que você trouxe de entender teu momento de vida e observar bem que nem tudo são flores, né? Quando você faz esse movimento, mas que rota você entende que a pessoa pode fazer para olhar oportunidades fora do Brasil? Legal. Eu quero só primeiro valorizar o que a gente tem aqui, né? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido e muitas pessoas já usaram a famosa expressão lá é ótimo, mas é ruim. Aqui é ruim e ao mesmo tempo é ótimo. É bom, exatamente. Né? E literalmente só consegue experimentar essa expressão quem tem a oportunidade. E essa oportunidade não é uma oportunidade de 3 meses, de 6 meses, né? É depois de você navegar por um bom período, né? Eu cheguei a uma conclusão na minha vida, né? Tem pessoas que têm a profissão de expatriado.
né? Especialmente multinacionais grandes, tem essas pessoas que, por natureza, escolheram esse estilo de vida, né? De migrar de tempos em tempos para diferentes locais, né? É óbvio que isso tem um benefício financeiro bastante interessante, muito, muito, muito menor nos últimos 15 anos do que já foi algum dia, mas ainda assim ele te traz uma série de benesses e benefícios. Ao mesmo tempo, você e tua família precisam estar estruturados para viver ciclos de mudança constantes, né? Para que isso não se transforme num problema. Né? Porque eu acho que o grande problema da expatriação, principalmente para quem tem família, é a qualidade da família, né? A qualidade para a família, né? E essas transições. Então, a gente percebe vários movimentos acontecendo hoje em dia, especialmente de pessoas mais novas, que ainda não têm uma estrutura familiar definida, ou que têm uma certa liberdade, uma certa autonomia, de buscar, inclusive, contratos locais, né? Ir para fora de uma maneira quase que definitiva, né? Não através de uma expatriação, algo do gênero. O que eu acho que a gente precisa perceber é o quanto a gente está disposto a encarar a mudança cultural e o padrão de vida imposto por sair daqui, né? A gente percebe claros exemplos aí em alguns países onde o custo de vida é bastante mais elevado, de pessoas, né, que acabam saindo daqui com mais de 3 pessoas, né, ou de 3 ou mais pessoas com um nível de dependência econômica de uma delas só, que sofrem e sofrem bastante, né, para conseguir se manter. Então, acho que tem várias coisas que a gente precisa colocar na balança nesse momento. Então, eu procuro fazer bastante o papel do advogado do diabo, no sentido de, sim, é maravilhoso experimentar a cultura, é maravilhoso estar próximo do berço da civilização na Europa, é super legal estar numa cultura oriental, né, para qualquer lugar da Ásia que você vá. É super legal para quem gosta, o padrão de consumo dos Estados Unidos, todas as benesses que você tem lá e assim por diante, né? Mas quais são os outros preços que você está disposto a pagar por estar lá e não estar aqui? Né? Porque tudo é uma relação de custo-benefício. Eu encaro o que eu fiz na minha carreira como investimentos que me permitiram estar onde eu estou hoje. Não é só uma questão financeira. É também uma questão de aprendizado, de cultura, né, de abrangência de escopo, de mentalidade, de conexão, né? Eu talvez não fosse tão irrequieto, conectado ou ligado no 380 como eu sou hoje, se talvez eu não tivesse tido essas experiências, porque permite com que você abra muito, mas ao mesmo tempo ela te traz preços que você precisa estar fisicamente, emocionalmente e socialmente disposto a pagar. Sim, eu acho que você trouxe, inclusive, o socialmente também, que as pessoas não se dão conta também, muitas vezes, né, Guilherme? Eu diria assim, né? Muito começa a se falar, né? Agora recente, no SXSW, uma das primeiras palestras de abertura, falaram justamente sobre uma terceira saúde que a gente precisa buscar se preocupar, né? Existe a saúde física, né? Existe a saúde mental, e hoje a gente tem uma terceira saúde no contexto por conta da hiperconectividade, da velocidade das coisas, que é a saúde social. Né? E ela não só é um pilar, mas ela é o pilar. Não adianta você estar bem fisicamente, porque se você não estiver socialmente equilibrado, o teu emocional ele vai desequilibrar e, por consequência, o teu físico também. O processo de mudança e essas jornadas de transição, independente de um processo de expatriação ou não, elas trazem uma carga social muito forte. Né? Ao mesmo tempo que você precisa estar socialmente muito bem articulado para poder fazer esses movimentos, né? O fato de você não estar socialmente bem articulado não vai, além de não te trazer oportunidades, vai te trazer prejuízos. Então, eu achei bem legal essa abordagem que está acontecendo agora, da gente
voltar a privilegiar, né? Isso que a gente está fazendo aqui. A gente sim. podia estar fazendo esse exercício online, de diferentes formas. Eu poderia estar no conforto da onde eu quisesse estar, onde eu decidisse estar, mas não, a gente está aqui, está olho no olho, né? É diferente. Você percebe gestos, você percebe expressões, você percebe situações que o digital ele não te habilita. Né? Perfeito. E sabe o que me chamou a atenção até nesse evento do SXSW é o quanto falaram de competências. Um evento de inovação, muita pegada de IA e falando, né, totalmente de tecnologia, e o quanto ficou marcado a questão do social, das competências. Realmente foi algo que me chamou a atenção. É legal você trazer esse ponto, assim, que eu acho que a tecnologia está fazendo com que a gente perca muitas relações, né? Se a gente vê lá os videozinhos onde as crianças estão no tablet, os pais dentro de casa, imagine com os amigos nessa vida social, cada vez menos as pessoas estão conectadas, né? Então, acho que isso é bem legal a gente promover essas reflexões e entender o quanto isso é importante para a nossa saúde de uma forma geral, né? Principalmente mental. Não tenha dúvida. Eu ontem estava participando de um evento que parece que assim, foi meio que um warm-up do nosso bate-papo hoje, e até recomendo as pessoas que acompanhem. Eu já acompanhava a Sabina Dweck, que é uma futurista, e ontem eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra dela, né? E ela trouxe alguns pontos que são super bacanas, assim, né? Nesse sentido que a gente hoje vive numa dicotomia, né? O que é dicotomia? A gente vive constantemente confrontado com opostos, né? E um ponto que eu achei bem legal que ela trouxe, assim, né? A gente está no momento, né, do hard, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está no hard skill, no hardware, no digital, mas e o touch? E a conexão? Onde é que ela fica? Né? As pessoas hoje têm essa carência, mesmo quem não sabe. Né? Mas estar conectados não significa ser amigo, ou ser parceiro de LinkedIn, ser parceiro de Instagram ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Contato é diferente de conexão. Eu acho que isso é importante de ser relembrado. Bem, né? perfeito, legal. Vamos falar de Fórum da Mobilidade, um dos vários projetos que o Guilherme está envolvido. Agora ele está envolvido no Fórum SAE Brasil de Mobilidade, que vai ocorrer em agosto. Conta um pouquinho para mim as novidades desse fórum, o que está acontecendo lá. Acho que vai ser super bacana da gente trazer esse tema também para cá. Com certeza. O Fórum da Mobilidade é o evento âncora que a Regional Paraná e Santa Catarina da SAE Brasil promove, né? É um fórum que vai acontecer agora nos dias 6 e 7 de agosto desse ano. Envolve mais de 500 pessoas participando, temáticas envolvendo a mobilidade e com a participação bastante marcante do ecossistema da mobilidade nesse sentido. Nós vamos buscar explorar nos diferentes painéis e experiências, né, 3 vertentes principais. Uma delas é a tecnologia, né, que é a vocação original desse fórum, né, é falar sobre a tecnologia que envolve, né, principalmente os meios de mobilidade, mas com as letras maiúsculas lá no final da tecnologia, com o IA, que é a bola da vez. Né? A gente não pode negar e muito menos negligenciar esse tema do nosso dia a dia. Segundo deles, para falar sobre sustentabilidade muito no sentido da longevidade dos negócios, né? A gente vê vários movimentos, inclusive de revisão de regulamentações, empresas se posicionando de uma maneira um pouquinho diferente em algumas agendas, né? Sem entrar em polêmicas de país A ou país B ou posturas, mas o fato é, os negócios eles precisam dar resultado para que eles tenham longevidade, né? E é isso que a gente quer buscar explorar ali. E a inclusão, né? Porque nosso entendimento é que a inclusão, a mobilidade, ela tem um papel fundamental no processo de inclusão da sociedade. Então, são diversos painéis, né? A dinâmica do evento ela é muito em torno disso, para a gente poder trazer diferentes perspectivas, né? Os painéis vão ser compostos de 2 a 3 mini palestras, né? Com pessoas de diferentes vertentes aí do ramo da mobilidade, com moderação.
A nossa ideia também é trazer experiências para o público, né, para que eles possam tocar, né, e serem usuários daquilo que a mobilidade está trazendo, né, de melhor para o mundo, e conexões. Né? Eu acho que no final das contas a gente acabou de falar sobre isso, né? O mundo ele é de conexões, então a ideia é ter algumas ferramentas que nos permitam que as pessoas de fato se aproximem, se conectem, se identifiquem em cima daqueles temas que são de interesse, né? Para fazer aí mais um evento brilhante que já vem ocorrendo aí há 21 edições, né? Essa vai ser a 22ª. Legal. Então, é dia 5... Dia 6 e 7 de agosto, 6 e né? 7 de agosto, na FIEP, na Avenida das Torres. E estão todos convidados. Ah, legal. Vamos deixar as informações sobre o evento. Em breve a gente faz alguns cortes também e a gente coloca que eu acho que é um evento que, como você trouxe, né? A gente precisa falar desse ecossistema da mobilidade, não somente uma ou outra iniciativa, mas sim algo que está impactando em todo mundo. Então a gente precisa, quanto mais envolver pessoas, vai ser fundamental, né, Guilherme? Sem dúvida. Bem legal. Sem dúvida. Uma outra coisa que eu acho que é bem bacana da gente falar é você está liderando a frente, né, da industrialização sustentável, algo que você traz muito como pilar aí realmente de carreira. E qual que é o teu maior desafio nessa transição? Novamente, né, quando a gente fala de industrialização sustentável, é muito olhando sob a perspectiva de longo prazo, né, do negócio e do meio no qual esse negócio está inserido, né? Porque o sistema é feito de todos, né? É o tripé da sociedade, enfim, das entidades regulamentadoras, governo, etc., né? E principalmente a iniciativa privada. E eu acho que o principal desafio que a gente vem enfrentando em tudo isso é justamente o débito que a gente tem de muitas coisas que a gente deixou de fazer no passado e poderia ter adotado, acelerado ou feito diferente, né? Eu acho que o grande desafio principalmente das grandes organizações, né, com processos mais robustos, mais estabelecidos, é aquela famosa imagem, né, do navio tentando fazer uma curva fechada e literalmente não conseguindo, né? Eu comentei antes, eu acredito muito em ferramentas de foresight estratégico, algo que consiga te ajudar a entender de uma forma um pouquinho mais precisa, né, o que vai acontecer lá no futuro, para que a gente comece desde já a tomar as medidas necessárias para seguir em frente para aquilo lá, né? Porque no final das contas, grandes corporações literalmente são grandes navios e que demandam uma energia e um movimento muito brusco para fazer pequenas alterações de rota. Então, acho que, para mim, o grande desafio é esse, né? É como você trazer consistência e conectar essas diferentes, não vontades, mas necessidades, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, né? E fazer as melhores escolhas que vão te manter como negócio à frente da concorrência. No final das contas, se é negócio, é porque existe concorrência. Sim. Do contrário, é monopólio, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, e as coisas simplesmente acontecem da forma como você dita. Né? Não é o ambiente da maioria dos negócios, né? E é isso que me chama tanta atenção e às vezes assim, é o meu catalisador aí para estar energizado todos os dias. Que legal. E o que significa, Guilherme, inovação aberta? Vamos trazer esse conceito para as pessoas. O que é isso na prática dentro do hub de inovações que você lidera? Inovação acabou se transformando numa palavra meio clichê, né? Inovação, enfim, propósito, as pessoas exato, parecem que pegam a palavra e acabam com o conceito, né? Exato, e são coisas tão bacanas na sua essência, né? Eu até nessa mesma palestra que eu estava ontem, né? Uma pessoa usou um termo chamado invenção, né? Eu acho super interessante essa palavra, porque para mim muito claramente a diferença entre inovação e invenção é basicamente o valor percebido por alguém. Eu posso inventar um monte de coisa. Quando eu inovo,
eu gerei valor. Houve percepção de valor para alguém, por alguém, seja porque resolveu algum problema, seja porque gerou capital, seja por qualquer outra questão. Adorei isso. Então, assim, muitas vezes a gente fica num debate de semântica, de conceito. Mas o que é inovação? O que é inovação para você? O que é inovação para mim? O que é inovação para fulano? E eu vejo isso muito dentro das organizações, né? E a gente acaba não conseguindo avançar em pensar em alternativas que podem gerar valor diferente daquelas que a gente faz hoje. Seja para o curto, seja para o médio, seja para o longo prazo, seja para resolver um problema, seja para endereçar uma oportunidade. No final das contas, fazer diferente gerando valor significa inovar. Faz muito sentido. Então, para mim isso é importante porque aí a gente entra também no conceito, né, inovação aberta. Então, você pega os livros, aí pega uma série de empresas ou modelos de negócio que começam a falar de inovação aberta e associam isso com uma série de coisas, né? Inovação aberta, para mim, nada mais é que eu saio do meu casulo, levanto meus olhos e olho além da linha do meu muro para poder buscar alternativas, conexões e parcerias para fazer algo diferente, voltando, que agregue valor, que traga valor e que seja percebido como valor. Basicamente é isso. Um benchmark que você vai fazer para fora do teu departamento, estou estressando um pouquinho o conceito, não deixa de ser uma ação de inovação aberta que você está fazendo. Você está saindo da tua zona de... Você está saindo da sua zona de conforto. Então, para a gente desmistificar um pouquinho as coisas e trazer as coisas para um senso um pouco mais comum, né? Porque é muito fácil a gente começar a cair, né? Tem várias coisas que vendem livros, tem várias coisas que eventualmente vendem conteúdo, né? Que promovem ou remakes de várias coisas, né? E eu acredito muito nos fundamentos, né? Então, assim, vamos tentar deixar a coisa um pouquinho mais pé no chão e um pouquinho mais uniformizada para facilitar a comunicação do dia a dia. Fácil não é. Provavelmente, algumas pessoas que vão me ouvir ou vão ouvir meus comentários falam assim, tá, mas e o dia a dia? Mas eu não estou te vendo fazendo isso, eu não estou enxergando que você está assim, essa... Entendi. O ponto é que uma andorinha não faz verão. Né? As percepções das pessoas, né, e os entendimentos, eles são estruturados, né, concebidos ao longo do tempo. Então, a jornada da inovação numa empresa, ela não é uma corrida de 100 metros, né, para poder novamente usar jargões conhecidos. O processo de inovação, ele é um processo muito mais próximo e talvez muito mais longo do que uma ultramaratona. O que a gente precisa entender é que a gente inova sempre em momentos diferentes do tempo e com impactos diferentes no negócio. Eu acho que se a gente consegue começar a simplificar um pouco as coisas, a gente começa a conseguir chegar em alguns sensos comuns e deixa de gastar energia com aquilo que não é de fato que vai fazer a diferença no final. Né? Perfeito. E, Guilherme, vamos falar de profissionais, de entrevista, de processo seletivo, vou trazer um pouquinho para a nossa praia aqui. O que você sente falta hoje dos profissionais quando você está entrevistando uma pessoa para o teu time, ou seja, né, participando de um processo seletivo para contribuir para outra área? O que você sente falta, assim, quando você está entrevistando? Eu acho que tem um fator que é super bacana, e a gente tem discutido também isso muito com o time. Quanto mais você tem uma posição estratégica dentro do negócio, eu acho que mais importante você olhar, você ter condições de dialogar a respeito do fluxo de valor e menos em relação aos pontos de especialização que vão se juntando, né, nele. E o que a gente percebe em alguns diálogos é que as pessoas procuram se vender pela sua especialidade, né? Elas procuram se vender muito pela entrega técnica.
é difícil você ter pessoas que realmente tragam a abrangência ou o horizonte do negócio. A gente sempre começa por onde eu estou, para depois a gente chegar no resultado que a gente atingiu, né? Eu tenho procurado, também com dificuldade, fazer o exercício inverso. O que isso daqui vai gerar valor para o negócio? Uhum. Então, uma pergunta que eu acho que é super interessante de fazer é justamente essa, né? Independente da posição, tá? Entendi, mas por que você está aqui? Qual é o valor que você vai gerar para o negócio? E ela é uma pergunta super difícil de responder. É difícil. Muitas vezes a pessoa fala que é porque ela está ali, porque ela está de olho na empresa específica que ela quer entrar, no cargo, muitas vezes, que ela quer atingir, né, que ela realmente está como plano, às vezes está lá insatisfeito com aquele título daquele cargo, que é algo tão, né, simples, mas para algumas pessoas é importante. Então, acho que essa pergunta é bem provocativa mesmo. E ela é provocativa porque, assim, né, eu acho que as nossas organizações elas estão setadas dessa forma, né, para que as pessoas talvez se orientem nesse sentido, né? É lógico, aí a gente pode entrar em diversas searas aqui, né, de políticas de remuneração, de planos de carreira e uma série de outras coisas, né? Agora, tem uma coisa que tem funcionado muito bem, né? Lógico, acaba não funcionando para determinados segmentos, a gente vê muito isso nas empresas de tecnologia ou nas empresas que são mais nativas digitais, mesmo que tenham produção de produtos, mas é o achatamento bastante significativo da pirâmide e a adoção do manifesto ágil, do agilismo como conceito de construção, inclusive, da governança, né, da estrutura funcional e uma série de outros fatores, né? A gente só tem discussões de cargo e de hierarquia porque a gente tem cargo e hierarquia. Uhum. Se a gente minimizar e simplificar, naturalmente a discussão simplifica. Uhum. Né? Não é simples, é conceitual, mas é importante a gente ter isso em mente, né? A gente tem uma tendência natural, principalmente a turma, né, da minha geração, faço 47 esse ano, a gente veio moldado numa escola, de certa forma, meio taylorista, né? A gente não está muito habituado a olhar os negócios da forma como eles estão hoje, encarar os negócios. E as nossas organizações, né, pelo menos quem hoje está em organizações mais tradicionais, não estão lá ainda. Né? Os rituais são os rituais das dinâmicas organizacionais mais tradicionais. Então, tudo funciona daquela forma. Né? Então, eu acho que a grande virada de chave é a gente conseguir trazer profissionais que aceitem, né, e se disponham a estar numa realidade que talvez não seja a perfeita, mas com energia suficiente para começar a promover pequenos movimentos de mudança para que a coisa funcione de uma maneira um pouquinho diferente lá na frente. Guilherme, muito legal esse ponto que você está trazendo, porque aí a gente entra na questão do próprio encontro geracional que a gente tem vivido, né? Porque se de um lado existem a própria geração, que é uma coisa que até tem uma psicanalista que eu sigo e eu estava ouvindo um podcast dela esses dias, ela falando assim, nós somos responsáveis por essa geração não querer se tornar o que nós se tornamos. Porque nós estamos medicados, divorciados e de olhos tremendos. Ela é super polêmica e ela trouxe, eu falei, gente, é real. Ela me assim, então é óbvio que a geração não quer e que eles estão promovendo reflexões e mudanças. Então não adianta a gente também estar desse outro lado aqui dizendo, é porque essa geração não quer nada com nada. Então, enquanto olhar esse encontro geracional como um conflito geracional, não vai funcionar. Né? Então, é bem legal você trazer esse ponto de vista, e daí vem minha outra pergunta, né? De que forma você enxerga esse encontro geracional, como que você tem visto esses movimentos até mesmo, seja em processo seletivo, seja dentro da própria organização, e até mesmo no próprio networking, como que você tem observado, né? Você está envolvido aí em vários projetos, inclusive em universidades, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem um desafio enorme, e principalmente porque quem está discutindo e sofrendo a consequência desse desafio enorme é justamente quem, de certa forma, contribuiu para a educação dessas pessoas que vêm com esse comportamento, com essa postura e com essa atitude.
né? Não é à toa, né, que essas gerações mais novas estão vindo assim, né? Elas são fruto de um meio. Isso a gente precisa começar a reconhecer. Né? Por isso que lá atrás eu falei para mim, a paternidade ou a parentalidade, né, ela mais do que tudo é a melhor escola da vida, para qualquer coisa, inclusive para os negócios. Né? Porque a gente critica muito a forma com a qual as outras gerações estão vindo, mas, ao mesmo tempo, somos nós, os influencers educacionais, comportamentais, não só pela nossa atitude da porta para fora de casa, mas principalmente pela nossa atitude da porta para dentro de casa. Né? Então, para mim, esse é um dos meus grandes desafios pessoais, né? A parentalidade, como ser um pai melhor, como entender de que forma eu posso influenciar os meus filhos para que os meus filhos não reajam à sociedade, ao mercado de trabalho, da mesma forma como eu estou vendo algumas pessoas hoje reagir e, eventualmente, como parte desse público que critica e que está tendo que lidar com isso no dia a dia. Mas eu acho que isso tem muito a ver, no final das contas, com cultura. Se a gente for falar de negócio, tem muito a ver com cultura organizacional, né? Não pode tudo. Não dá para aceitar tudo. Não tem como. Tá? Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque a gente vive em sociedade. E viver sociedade significa entender limites. Né? Compreensão de limite é uma coisa muito forte. Né? Escolher estar é uma escolha de cada um. A partir do momento que eu estou, eu preciso respeitar algumas coisas. Mas então a empresa A, B, C, eventualmente vai ter dificuldade de contratar porque ela tem uma cultura assim, assim, assado. Pode ser. Pode ser. Se ela continuar, eventualmente, com os mesmos rituais, se ela continuar com o mesmo viés tecnológico, com os mesmos meios, com a mesma organização que ela tinha 20 anos atrás. A única coisa que eu sei é que todas as organizações vão mudar. É uma questão de tempo. Todas elas estão se ajustando, todas elas estão se adaptando. Ao mesmo tempo que a gente vem de gerações que talvez são entendidas com um viés muito demandante, de que não quero isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro, a gente já começa a perceber sinais de gerações que, apesar de ter posicionamentos, começam a entender que tem que jogar o jogo. Né? Não adianta a gente falar que 75% das profissões vão mudar daqui a X anos, 60 e tantos por cento vai acontecer. Sim, isso vai acontecer porque nós estamos num período de transição, como nós nunca tivemos na história. Né? E isso é um fato. Ninguém vai conseguir fugir disso. Eu não vou conseguir fugir. Né? Dizem que se a pessoa que vai viver até 120, 150 anos já nasceu e etc., eu espero que eu seja essa pessoa. Né? E se eu for essa pessoa, eu certamente vou querer contribuir para a sociedade. Para mim, e trabalho para mim é uma coisa super legal, não vai ser até os 60 ou até os 70. Apesar de eu adorar pescar, eu não vou ter paciência de pescar todas as semanas do ano, o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que essa consciência cabe a nós, né? E principalmente, talvez, aqueles que consigam entender e navegar entre essas gerações de uma maneira mais fluida, né? Eu acho que a gente tem um papel assim crucial nesse intermédio e nessa conscientização, principalmente dessas gerações não só que estão vindo, mas que já estão posicionadas e com dificuldade hoje dentro do mercado de trabalho. E assim, né, Guilherme, fugir da generalização. Eu odeio aqueles termos. Porque é todo mundo quem? Não. Porque ninguém quer nada com nada. Ninguém quem? Não é assim, né? Calma, eu acho que quando a gente põe tudo dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco, a gente perde muita coisa nesse meio do caminho, né? A gente não pode fazer isso. E eu vou te falar, nós temos um time hoje de mais de 120 pessoas, com 4 gerações. 4 gerações. Eu não vejo isso.
Mas certamente houve preconceito, houve vieses no momento de conversas. Lógico. E que geraram desconfianças e que, putz, mas será que vai se ajustar? Será que vai se enquadrar? E eu repito, eu não vejo isso. Perfeito. Nós temos um time fantástico, composto de 4 gerações. Então, como você falou, vamos tirar um pouquinho o generalismo e vamos talvez canalizar onde de fato existe o problema, né? Perfeito. E como conselheiro em educação e inovação, o que você acredita que ainda está faltando nos programas de formação de executivos? Eu acho que essa transição, como eu comentei antes, né? Esse entendimento de que hoje a gente tem meios de buscar entender o futuro, que não são bolas de cristais, não são achismos. Existem maneiras estruturadas da gente conseguir entender, né? E trabalhar de forma antecipada com aquilo que vai acontecer. E eu acho que, pelo que eu tenho visto em alguns programas, eu acho que essa pauta ela é pouco explorada, né? Essa não é só plantar a semente, mas é regar um pouco mais para que isso comece a crescer dentro, principalmente daqueles executivos que estão se formando agora, mas também executivos que estão já há um pouco mais de tempo e mais sêniores no mercado. Esse entendimento ou essa falta de preconceito em relação à temática de inovação, como a gente estava falando antes, né? E entender que inovar dependendo da forma como você contextualiza e conceitua o que a gente precisa fazer para garantir a longevidade dos negócios, e aquilo que a gente falou sobre essa habilidade e esse entendimento relacionado à saúde social. Né? Olhar o social realmente como uma questão pessoal e de que forma você, como líder, consegue promover comportamentos e características, né, para os seus times, para as suas equipes, que consigam fazer esses elementos da socialização fluírem, digamos Perfeito. assim. Perfeito. E você teve algum mentor, alguma inspiração de carreira em todos esses anos? Poxa, eu acho que assim, eu não falaria nenhum nome aqui, porque foram tantas pessoas fantásticas com as quais eu tive a oportunidade de ter acesso. E o quanto é importante seja isso, direto né? ou indireto. E insisto, não é uma questão de idade, é uma questão de perfil, né? Tenho inspiração em pessoas com metade da minha idade, assim como tenho inspiração com pessoas com o dobro da minha idade, né? Pessoas do mundo dos negócios que eu nunca tive contato e pessoas que estão no meu dia a dia, né? E é por isso que, para mim, ser uma liderança, né, o papel de liderança na sociedade, o papel de exemplo na sociedade, ele é tão importante, né? Porque a inspiração, ela serve para o bem e ela serve para o mal. Com certeza. Né? Então, para mim é uma coisa super importante, mas se eu talvez pudesse destacar uma pessoa, até me emociona, é minha avó. Minha avó foi uma pessoa fundamental. Ela ensinou valores de vida que eu carrego e eu sei que muita gente carrega até hoje. De conexão, de simplicidade, de altruísmo. E se tem uma pessoa que, na minha opinião, o resto do mundo não conhece, ou quem a conhece vai saber o que eu estou falando, mas consegue ser talvez o exemplo mais prático de antifragilidade, é ela. Como é o nome dela? Levina. Levina. Dona Levina Bacila.
Sabe que na psicologia sistêmica a gente fala muito em honrar os antepassados. E que bom que você vem honrando ela, trazendo esses valores que você conseguiu aprender com ela. Sem que dúvida. Legal. Que bom que você consegue ter esse olhar e colocar isso, não, tenho certeza que não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Então, certamente você está fazendo isso muito bem. Sem dúvida. Que legal. Que bom ouvir isso. E, Guilherme, conta para nós a nossa uma pergunta que é super importante aqui para nós, né? E que a gente usa aí de inspirações, inclusive, para trazer indicações para as pessoas. Você tem alguma frase ou um livro que te inspira? Você leva assim para o teu dia a dia? Eu tenho um livro em particular que eu tenho gostado e tenho aplicado bastante o conceito, né, que é o essencialismo, né? Alguém já trouxe esse livro aqui. E, na verdade, assim, conceitualmente é o que a própria expressão já diz, né? A gente vive num mundo de oportunidades, num mundo de transição e transformação e excesso de conteúdo tão grande, que a gente acaba deixando um pouquinho de lado aquilo que é realmente relevante e importante, que nos permite exercer algum tipo de filtro em cima de tudo isso, né? E esse livro em particular foi um livro que me tocou muito, porque de tão básico e tão óbvio e de tão distante eu estava, e talvez algumas coisas nas quais eu faço parte estavam, ele caiu assim para mim como uma bomba e como uma luva, né? Bomba no sentido de, puxa, acorda, né? Uhum. E uma luva, puxa, eu sou meio cartesiano com algumas coisas, apesar de não ser engenheiro, tenho muito esse viés cartesiano da, convive né, com muitos, da engenharia, enfim, e adoro isso, né? Adoro isso. E ele te traz um pouquinho essa condição de você se organizar em torno daquilo que é essencial. E essencialismo significa fazer escolhas. E eu acho que o grande desafio da vida do ser humano é justamente esse, é fazer escolhas. Que legal. E, Guilherme, nossa última pergunta. Por que você faz o que você faz? Gente, eu te confesso que se eu conseguisse te responder essa pergunta rápido, eu teria que resolvido... A pergunta é fácil, mas a gente sabe que a resposta eu resolveria o meu problema existencial, né? Mas hoje eu faço o que eu faço porque eu acredito muito em deixar, e de novo, é piegas, mas é profundo para mim e ele é genuíno, é muito do coração. Deixar uma trajetória mais suave para as pessoas com as quais eu tive e terei a oportunidade de conviver, para minha família, né? De forma que a gente consiga conviver melhor com tudo isso e ser feliz. Eu acho que essa é a essência da coisa. Guilherme, foi uma honra ter você aqui. Que bom te ouvir, que bom conhecer esse lado além de processo seletivo e outras conexões que a gente já teve a oportunidade de ter. Que bom saber mais sobre você. Legal. Obrigada mesmo pelo teu tempo. Eu sei que tua agenda está aí super concorrida também, com muitas coisas envolvidas, mas que bom tê-lo aqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir realmente cumprir o que esse podcast se tem de objetivo, que é ser uma mentoria de carreira em cada episódio. E hoje realmente eu tenho certeza que você fez isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma super honra estar aqui. Vou continuar acompanhando e estou super à disposição para continuar na jornada. Legal. Obrigada, Guilherme. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.